Imagine um tempo antigo, onde o mundo ainda era jovem e a humanidade dava seus primeiros passos. Em meio a vastos campos e colinas, viviam dois irmãos, Caim e Abel. Caim, o irmão mais velho, era agricultor. Suas mãos estavam acostumadas ao trabalho duro de arar a terra, plantar sementes e colher os frutos que a terra lhe oferecia. Ele conhecia cada pedacinho do solo, cada planta que nascia sob seus cuidados. Abel, o irmão mais novo, era pastor. Ele passava seus dias guiando rebanhos pelas pastagens verdes, cuidando de cada ovelha com carinho, garantindo que elas estivessem bem alimentadas e seguras. Ambos irmãos eram devotos e desejavam agradar a Deus. Certo dia, decidiram oferecer sacrifícios em gratidão. Caim, com todo o orgulho de seu trabalho, escolheu as frutas mais suculentas, os vegetais mais frescos que tinha colhido. Abel, por sua vez, olhou para seu rebanho e escolheu o melhor cordeiro que possuía, o mais saudável e puro. Eles ergueram altares e apresentaram suas ofertas. O fogo subiu das chamas, consumindo as oferendas, mas algo inesperado aconteceu. Deus aceitou com satisfação o sacrifício de Abel, enquanto o de Caim foi rejeitado. Naquele momento, um silêncio pesado tomou conta do ar. Caim sentiu seu coração apertar. Uma sombra de dúvida e ressentimento começava a se formar em sua mente. Ele não compreendia por que seu esforço, sua dedicação à terra, não foi valorizada como a oferta de Abel. A inveja, que até então era uma pequena fagulha, começou a crescer dentro de Caim, ameaçando queimar tudo o que ele conhecia e amava. A partir daquele instante, o amor fraternal começou a ser contaminado por um sentimento sombrio e corrosivo. Essa era a semente de uma tragédia que mudaria para sempre o destino daqueles dois irmãos. Caim sentia seu coração se encher de um peso que ele não conseguia explicar. Cada vez que olhava para Abel, aquele sentimento crescia, transformando-se em uma raiva surda, um ressentimento que ele não sabia como lidar. Abel, alheio ao que se passava na mente do irmão, continuava com sua vida simples, cuidando de seu rebanho, feliz por ter agradado a Deus. Mas para Caim, cada dia era uma luta interna. Ele não conseguia aceitar que sua oferta, fruto de tanto trabalho, havia sido rejeitada. A inveja se transformou em amargura, e a amargura em ódio. A voz da razão foi abafada pelos gritos de revolta dentro dele. Era como se o peso da rejeição esmagasse sua alma, fazendo-o esquecer quem ele realmente era. Caim começou a se distanciar de Abel, mas a distância não aliviava a dor. Na verdade, só a tornava mais intensa. Ele se sentia cada vez mais isolado, preso em seus próprios pensamentos sombrios. E então, em um dia como qualquer outro, algo dentro de Caim se quebrou. Ele chamou Abel para ir ao campo, para que pudessem conversar longe de todos. Enquanto caminhavam juntos, o campo que antes parecia vasto e sereno, agora parecia um cenário sufocante. A voz de Abel, sempre tão calma e gentil, soava distante, como um eco perdido na tempestade interna de Caim. Quando chegaram a um ponto afastado, onde o silêncio reinava, Caim se virou para Abel e, num instante de fúria incontrolável, levantou sua mão contra seu próprio irmão. O ato foi rápido, brutal e definitivo. Abel caiu ao chão e, com ele, o último resquício de paz no coração de Caim. O campo, antes testemunha de vida e crescimento, agora carregava o peso de um crime irreparável. O sangue de Abel tingia o solo, e o mundo, por um momento, pareceu parar. Caim, de pé sobre o corpo inerte de Abel, sentiu o peso do que havia feito, mas o vazio que agora habitava seu peito era ainda mais profundo que sua raiva. Ele havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. O irmão que ele conhecia desde sempre, o companheiro de sua infância, agora estava morto por suas próprias mãos. E assim, em meio ao silêncio do campo,
Caim foi deixado sozinho com o eco de seu crime, percebendo tarde demais que sua raiva havia consumido tudo, até mesmo o que ele mais amava. Caim caminhou sozinho, cada passo pesado, com o olhar perdido no horizonte. A marca em sua testa queimava como uma lembrança constante do que ele havia feito, mas também como uma advertência do que ele havia perdido. A terra que antes era sua companheira, agora o rejeitava, tornando cada tentativa de cultivo inútil. O mundo parecia um lugar hostil e vazio, refletindo o caos que agora reinava em seu interior. Ele vagava sem rumo, sem destino, apenas com a lembrança de Abel, seu irmão, como uma sombra que o perseguia. Caim não podia mais voltar, mas também não sabia para onde ir. Ele estava preso em uma existência que parecia sem propósito, consumido pela culpa e pelo arrependimento. Mas, em meio à escuridão que envolvia sua alma, algo começou a mudar. Com o tempo, Caim começou a refletir sobre suas ações, sobre como havia permitido que sua raiva o cegasse. Ele percebeu que sua inveja não era culpa de Deus ou de Abel, mas de sua própria incapacidade de aceitar suas limitações e de buscar entendimento em vez de confronto. Caim entendeu que sua tragédia não era apenas o resultado de um momento de fúria, mas de uma série de escolhas erradas, alimentadas por ressentimentos não resolvidos. Essa compreensão, embora tardia, começou a plantar uma nova semente em seu coração. Caim não podia desfazer o que havia feito, mas ele podia escolher como viver dali em diante. Ele podia decidir se deixaria que a culpa o destruísse por completo, ou se usaria essa dor como uma lição para nunca mais permitir que o ódio o dominasse. E foi nessa escolha que Caim encontrou um novo tipo de redenção. A vida de Caim continuou difícil, mas agora havia uma chama de entendimento dentro dele. Ele começou a buscar formas de reconstruir sua vida, mesmo sabendo que o passado não poderia ser mudado. Ele aprendeu a viver com o peso de suas ações, mas também aprendeu a viver com o propósito de nunca mais repetir os erros do passado. Caim encontrou de uma maneira dolorosa a sabedoria que antes lhe faltava, a consciência de que todos temos escolhas, mesmo nos momentos mais sombrios, e que essas escolhas definem não apenas o que fazemos, mas quem nos tornamos. Ele sabia que nunca poderia ser perdoado por completo, mas também sabia que sua vida não precisava ser definida apenas por seu erro. Caim tornou-se um homem marcado, mas não apenas por seu crime, mas também pela sabedoria adquirida através do sofrimento. Ele carregava a memória de Abel como uma lembrança constante de suas fraquezas, mas também como um guia para suas novas escolhas. E assim, a história de Caim chega ao fim, não com um final feliz, mas com uma profunda lição sobre a natureza humana. É uma história que nos lembra que, mesmo quando sentimos que não aguentamos mais, há sempre um caminho à frente. Podemos escolher deixar que nossas falhas nos consumam, ou podemos encontrar força na reflexão, na aceitação e na determinação de sermos melhores, mesmo que o peso do passado nunca nos deixe. Caim continuou sua jornada sozinho, mas com a certeza de que, a cada passo, ele estava escolhendo um novo caminho, um que não fosse mais guiado pela raiva, mas pela compreensão e pela busca de paz. E, de certa forma, esse era o maior sacrifício que ele poderia oferecer.